Fala galera, beleza? Gui Boêmio na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí pra nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aula de Circuitos Elétricos 2. Galera, na aula de hoje, ainda trabalhando no contexto de um filtro RC, nós vamos estabelecer uma relação que é muito importante, isso aqui é muito famoso, é um estudo muito famoso que é feito nesse contexto de um filtro com resistor e capacitor. Isso vale tanto para o passa-baixas quanto para o passa-altas, é fazer uma análise de como que os fasores do meu circuito aqui, ó, tenho 3 fasores, o fasor de entrada e 2 fasores de saída, que é o VC, que é a saída que nós estávamos analisando com a saída no capacitor, que é um filtro passa-baixas, e o VR, que é um filtro passa-altas, que é contexto já das próximas aulas, nós vamos analisar como que esses fasores se comportam quando a frequência da fonte é exatamente, a fonte ali está sendo excitada na frequência de corte do circuito, que é a frequência ômega-C. E só recordando aqui bem rapidamente, ó, o ômega-C nós já vimos aí na aula passada, que o ômega-C ele é dado por 1 dividido por RC, ou seja, 1 dividido pela resistência vezes a capacitância. Qual que é o nosso estudo aqui, pessoal? Eu vou querer ver como é que esses fasores estão se comportando nessa frequência. E vai aparecer um resultado muito interessante. Vocês vão ver, eu vou contar para vocês aí só no final da aula. Belezura? Vamos lá, pessoal, vamos começar a estudar. E para isso, o que nós vamos ter que estudar? Nós vamos ter que estudar as duas saídas. O VC, que é a saída no capacitor, e o VR, daqui a pouquinho, que é a saída, a tensão de saída no resistor. Vamos começar aqui pelo VC, a saída VC, que é a que nós estamos acostumados, nós já estávamos acostumados a trabalhar com ela, porque nós já analisamos a função de transferência com base aí na saída do capacitor, que é o filtro passa-baixas, né? E o filtro passa-altas é contexto já para as próximas aulas, mas é bom você já ir se adaptando com isso. Muito bem, então nós vimos aí, tá aqui o nosso circuito, ó, deixei ele pequenininho só para que nós possamos ter uma base. E nós vimos na aula passada que a função de transferência com base na saída no capacitor, ela é dada por isso aqui, ó, VC dividido por V, fasor de saída dividido por fasor da tensão de entrada aqui, fasor de entrada. Isso aqui deu isso, essa expressãozinha que nós mostramos aí nas aulas passadas, ó, aí, o módulo da minha função de transferência e a fase dela. O que eu estou querendo fazer agora, pessoal? Fica bem fácil. Eu vou isolar a expressão, o fasor de saída, é isso que eu vou fazer, não tem muito segredo não. E isolando o fasor de saída, aqui pessoal, se eu já tenho a função de transferência, é muito fácil. Eu pego aqui o fasor de entrada, ó, que é a minha fonte, o fasor V, que é o fasor da fonte ali, a tensão de entrada, e passo ele multiplicando a função de transferência. E aqui não vai ter segredo nenhum, pessoal. Como é que vai ficar a nossa expressão? Vai ficar assim, ó, vou até usar o copy-paste aqui para me ajudar. Vou pegar essa expressão e vou colar ali embaixo. Deixa eu só deixar a marcaçãozinha vermelha, só para mostrar o que nós estamos fazendo. Ó, passei o V multiplicando e vai ficar assim, ó. Deixa eu apagar o V aqui, ó. Apagar não, vou modificar ele aqui, ó. Peguei o V, vou até dar uma aumentada no V só para dar um destaque. Fasor da tensão. E tá lá bonitinho pra gente, ó. O fasor de saída, que é o VC, que é o que eu estava interessado em analisar, ele é dado pelo fasor da tensão de entrada dividido pela raiz quadrada, blá blá, vezes o arco tangente, menos o arco, aqui vezes a fase, né? A fase é menos o arco tangente de ômega RC. E daqui a pouquinho nós vamos dar nome para esse cara aqui, ó. Esse, tá vendo o fasor da tensão de entrada? Eu vou dizer que ele é um VM ângulo de θ, mas daqui a pouquinho a gente chega lá e a gente já dá esse nome. Beleza, ó, esse aqui é o fasor de saída no capacitor, que é o VC. Agora vamos analisar o fasor de saída no resistor, que é esse VR que está aqui, ó. Vamos começar a brincar um pouquinho com ele e aqui a gente vai ter que fazer algumas continhas, não vai ter muito jeito. Muito embora na próxima aula, como eu já disse aí, nas próximas aulas, isso aqui vai ficar bem especificado. Pessoal, aqui é bem tranquilo, não precisa saber de filtros elétricos, aqui tem que saber análise de circuitos para determinar quem são esses fasores, né, no regime permanente senoidal. Quem que é esse VR aqui? Ó? VR é a tensão de saída no capacitor. Fasor associado, obviamente, o circuito já no domínio da frequência. Quem que é esse cara? Eu vou usar o divisor de tensão. Divisor de tensão, eu tenho lá uma tensão de entrada, que é o fasor V, e essa tensão de entrada está se dividindo entre as minhas duas saídas, que é o resistor e o capacitor. E aí, segundo a formulinha clássica do divisor de tensão, quem que vai ser o meu VR, pessoal? Vou escrever aqui, ó. O VR vai ser igual à impedância no qual ele está caindo, que no caso aqui é uma impedância puramente resistiva. Isso aqui dá R, vamos escrever aqui, ó. Isso aqui dá R, vamos escrever. Então isso aqui é R, dividido pela soma das impedâncias do meu circuito. R mais, quem que é a impedância capacitiva? É 1 dividido por J ômega C. Ficou R mais 1 dividido por J ômega C, e tudo isso vezes o fasor de entrada, que é a minha tensão de entrada ali do meu circuito. E pronto, esse aí
querendo ou não, essa aqui é a minha expressãozinha do meu fasor de saída no resistor. Eu estou pegando ali a tensão de saída no resistor. Dá para melhorar isso? Com certeza dá. Vejam, ó, eu posso olhar aqui embaixo no denominador, R mais 1 dividido por J ômega C. O que eu vou fazer? Eu vou colocar todo mundo em denominador comum aqui, J ômega C, e aí depois eu uso aquele velho recurso lá da matemática básica. Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, e nós vamos chegar nessa expressãozinha aqui, pessoal. Vou colocar assim, ó, só para a gente facilitar. Isso aqui vai ficar fasor da tensão vezes, e aí eu vou colocar assim, ó. Isso aqui ficou J, aqui vai ficar J ômega C em cima, multiplicado por R. Vai ficar J ômega RC. Vamos colocar assim, ó. Então isso aqui ficou J, continha básica, pessoal, J ômega RC, dividido por 1 mais J ômega RC. Perfeito, legalzinho. Bacana, pessoal. Tá aí a nossa continha. E o que mais que dá para fazer aí? Só para a gente já ir um pouquinho mais rápido. Eu posso pegar esse cara aqui, ó, esse número complexo que apareceu, e passar ele para coordenadas polares. Isso aí é um número complexo representado em nas suas formas retangulares. Notem que eu tenho um número complexo aqui em cima e um número complexo ali embaixo. E aí o nosso objetivo vai ser passar isso aí para coordenadas polares para que nós possamos fazer uma análise mais interessante. Como é que vai ficar? Copiando aqui o fasor da tensão de entrada, ó, isso aqui fica V vezes, e aí eu vou passar uma barra grandona aqui, porque esse número complexo ele vai aumentar um pouquinho. Embaixo, vamos começar pela parte de baixo, ó. Eu tenho um número complexo que vale 1 mais J ômega RC. Quem que é o módulo e a fase desse cara? O módulo é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária também ao quadrado. Vamos colocar ele aqui, ó. Isso aqui ficou raiz quadrada de 1 elevado ao quadrado, que é 1, mais a parte imaginária ao quadrado. Isso aqui é ômega RC, e tudo isso aqui está elevado ao quadrado. Vamos colocar assim, ó, ômega RC, tudo isso elevado ao quadrado. Deixa eu passar a raiz aqui bem rapidão. E vezes a fase. Quem que é a fase? A fase é o arco cuja tangente é parte imaginária dividido pela parte real. Isso aqui é arco tangente desse cara aqui, ó, ômega RC, dividido por 1, que dá o próprio ômega RC. E aí já fazendo um pouquinho mais rápido, porque nós já gastamos muito tempo nisso aqui, né, pessoal? Nas aulas passadas aí, esses cálculos já foram feitos. Então isso aqui ficou assim, ó, arco tangente, faltou o menos 1 aqui, perdão, arco tangente, tangente elevado a menos 1, de ômega vezes R vezes C. Tá aqui, ó, pronto. E esse é o nosso número complexo dali de baixo, o denominador. E o numerador? O numerador é muito mais fácil, ó. J ômega RC, isso aí é um número complexo puramente imaginário, isso aí é ômega RC com uma fase de 90 graus, e aí já dá para fazer de cabeça, né, pessoal? Muito tranquilo quanto a isso, ó. Isso aqui ficou ômega, não vou nem colocar pontinhos aqui, ó, ômega RC com uma fase de 90 graus. Vou colocar aqui, ó, fase de, que é exatamente o J, né, pessoal? Só recapitulando aí para quem perdeu o fio da meada. Tá aqui, ó, J ângulo de 90 graus. Deixa eu só dar uma centralizada. E tá aí o nosso número complexo. Livre, leve, solto e seguro. Bonitinho aqui pra gente, ó. Como que é esse número complexo então, pessoal? Isso aqui vai ser ômega RC fase de 90, dividido pela raiz quadrada de tudo que vocês estão vendo aí, vezes o arco tangente, e tudo isso multiplicando o fasor de entrada, conforme vocês estão vendo aí. E dá para melhorar um pouquinho mais, pessoal. Vejam, ó, esse arco tangente, eu posso passar ele lá para cima, aí ele vem subtraindo. Então ele subtrai esse ângulo que já aqui está, ó, o mais 90 graus. E agora já vamos fechar a maneira pela qual a gente costuma representar esse número complexo. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui e passar para a próxima página. Peço só um pouquinho aí da paciência de vocês, pessoal. Então isso aqui vai ficar o quê? Isso aqui vai ficar fasor da tensão. Vamos escrever assim, ó. Então isso aqui ficou fasor da tensão vezes, vou colocar uma barra grande aqui, ó. Isso aqui vai ficar, quem que é o módulo? Separando os módulos aí, ó. O módulo é ômega RC dividido pela raiz quadrada de todos esses termos. E aí eu vou usar o copy-paste aí para a gente facilitar um pouco. Copiando e colando aqui, pessoal. Então tá lá, ômega RC dividido por aquela raiz quadrada bonitinha ali, ó. Vamos pegar a raiz quadrada e vamos colar ela aqui embaixo também, ó. Pronto, ômega RC, esse é o módulo, ômega RC dividido pela raiz quadrada disso aí. E a fase, eu vou separar a fase aqui também, ó. Então a fase, eu vou passar todas as fases aqui para cima. Isso aqui vai ficar quanto? Isso aqui vai ficar 90, ó, o mais 90 que já estava ali em cima, vamos colocar assim, ó. Então isso aqui ficou mais 90 graus, vou colocar assim, menos, e agora menos o arco tangente, vou colocar ali, ó, o arco tangente de ômega RC. E pronto, essa é a fase do nosso número complexo. E ainda, na realidade, não é a total fase, né? Porque, se vocês observarem bem, tem esse fasor da tensão aqui que a gente não desenvolveu ele ainda. E daqui a pouquinho a gente vai desenvolver e vai
misturar isso aqui mais uma vez no nosso número complexo que apareceu aqui, ó, com a magnitude, o módulo ou a fase. E a fase também. Beleza? Ok, pessoal, o que nós temos até agora? Só para que nós possamos nos organizar. Vejam, ó, o que nós temos? Nós temos o fasor VC, está aqui o fasor VC, que é dado por essa expressãozinha aqui, ó, que nós já vimos ali em cima, com base na função de transferência e tudo mais. E agora o fasor VR, que é o que nós acabamos de analisar, que é um pouquinho mais chato. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Ó? Primeira coisa, eu vou supor que o fasor da tensão de entrada, o V, é o V que está ali na nossa fórmula. Quanto que ele vale? O V, ele é dado aqui, ele tem um módulo e tem uma fase. O V ele vai valer Vm, vamos escrever aqui, ó. Isso aqui é Vm, com uma fase θ. Vamos colocar uma fase θ qualquer aqui, ó. E o que vocês acham que eu vou fazer, pessoal? Não tem segredo nenhum. Onde tem V nas minhas duas expressões, ó, no fasor de saída da tensão de saída no capacitor e também na tensão de saída do resistor, eu vou trocar por Vm, ângulo de θ, já fazendo as devidas modificações. Como é que vai ficar aqui? Ó? Vamos olhar primeiro na expressão Vc, que é a tensão de saída no capacitor. Eu vou apagar o fasor da tensão V e vou trocar aqui, ó, por Vm, ângulo de θ. O Vm eu já vou copiar ele aqui, porque é só uma multiplicação entre módulos. Vamos pegar aqui, ó, o módulo do meu número complexo é Vm dividido, portanto, vai ficar Vm dividido por raiz quadrada de 1 mais ômega RC ao quadrado. E a fase, eu já vou combinar ela aqui já, pessoal, para a gente não perder tanto tempo nessa análise que é um pouquinho mais simples, né? Então tá aqui, ó, a fase eu vou escrever até em azul para que nós possamos identificar. E pronto, ó, agora nós temos o VC completinho aí pra gente, conforme vocês estão vendo. Ó. O módulo vale isso aqui, que eu estou destacando, e a fase é θ menos o arco tangente de ômega RC. E agora exatamente a mesma coisa lá no fasor dali de baixo, ó, onde tem o fasor V, trocando aqui o fasor V por Vm, e aí eu vou colocar assim, que eu acho que fica mais bonitinho, ó, pegar o ômega RC aqui, trazer ele um pouquinho mais para a direita, e aí a gente coloca o Vm aqui um pouquinho mais para a esquerda. Ó, vamos escrever o Vm, enquanto isso você vai anotando aí no seu caderno. Isso aqui ficou Vm vezes, e agora Vm vezes ômega RC, tá aí legalzinho pra gente. E a fase, eu já vou combinar ela aqui, ó, nesse conjunto, ela vai entrar nesse pacote aqui, ó, a fase, ela vale θ. Então, a fase do meu número complexo ficou θ mais 90 menos o arco tangente de ômega RC. Olha só que bacana, pessoal. Temos os dois números complexos bem aí. E agora, qual que é a nossa análise, o coração da nossa análise aqui agora? Vai ser substituir a frequência, onde tem ômega nas minhas expressões, eu vou trocar por 1 dividido por RC, que é o ômega C. Então vejam, ó, só recapitulando, vamos trocar aqui, ó, aqui no cantinho superior direito, só anotando aí para você, ó, substituindo o ômega por ômega C, fazendo ômega igual a ômega C, que é igual a 1 dividido por R vezes C, dá para fazer de cabeça essas continhas, né, pessoal? Vamos analisando aqui, ó. Começando pela primeira análise do fasor VC. Onde tem ômega na minha expressão? Tá aqui embaixo, não tá? Ó? Olha lá, tá ali, ó, ômega RC. Vamos fazer de cabeça, ó. Se o ômega vale 1 dividido por RC, esse termo aqui dá 1, não dá? Ó? Porque é 1 dividido por RC vezes RC. Isso aí dá 1. E como é que ficou a nossa expressão, então? Ficou raiz quadrada de 1 mais 1 ao quadrado, que também é 1. Ou seja, isso aí dá raiz de 2. Vamos colocar esse cara aqui, ó. Então aqui embaixo, no denominador, apareceu um raiz de 2. Vou fazer um pouquinho com a letra um pouquinho feia, acho que dá para entender aí, né, pessoal? Isso aí deu raiz de 2. E a fase? Como é que deu a fase aqui, pessoal? A fase, ó, isso aqui, se vocês observarem, o ômega também aparece na fase, menos arco tangente de ômega RC. Ômega RC, eu posso até escrever aqui do lado, ó, ômega RC, no nosso caso, vai dar quanto? Vai dar 1. Nós já vimos isso aqui, ó, ômega RC, esse produto, no caso, nós estamos operando na frequência de corte, ômega RC é igual a 1. Então isso aqui ficou, ó, tangente, arco tangente de 1. Arco tangente de 1 é 45 graus. Só que tem um sinal de menos, não tem? Ó? Isso aqui vai ficar, portanto, ó, θ menos 45 graus. Vamos escrever aqui, ó. Isso aqui é θ menos 45 graus. E está aí a fase do meu número complexo do fasor da tensão de saída no capacitor. θ menos 45 graus. Vamos lá, continuando aqui, ó. Próxima análise no VR. Vamos fazer até um pouco mais rápido. Ó. Apareceu ômega RC aqui no denominador. Isso aqui dá 1. Isso aqui, portanto, ficou raiz quadrada de 2, que é raiz quadrada de 1 mais 1, que costuma dar 2. E aqui na fase, exatamente a mesma coisa. Ó. Isso aqui, opa, peraí, deixa eu ver o que eu apaguei aqui. Apaguei o 2, beleza. E agora na fase, menos o arco tangente de ômega RC. Isso aqui, ó, arco tangente de ômega RC dá 45 graus. Isso aqui ficou, vamos fazer de cabeça, ó, θ mais 90 menos 45. Isso aí dá θ mais 45. Então a fase aqui desse número complexo é θ mais
45 graus. Olha que interessante esse resultado, não sei se você já sacou isso, mas é um resultado muito interessante. E agora, pessoal, vamos lá, ó, só para a gente organizar, ó, onde nós estamos? Fazendo análise em ômega igual a ômega C, que é igual a 1 dividido por 1 dividido por RC. Olha o que nós obtivemos. Os módulos, aqui ó, comparando os dois fasores de saída, VR e VC, notem que os módulos são iguais, ambos os módulos valem VM dividido por raiz de 2, e o que acontece com as fases? Se vocês olharem bem as fases aí, ó, as fases elas são defasadas, os fasores estão defasados de 90 graus. Notem que a primeira fase aqui ó, é θ menos 45 e a segunda fase é θ mais 45. Portanto, há uma defasagem, quando o circuito está operando na frequência de corte, há uma defasagem de 90 graus entre os fasores. Vamos desenhar esse negócio porque olha que legal, ó, os módulos são iguais e as fases são defasadas de 90 graus. Vamos fazer o desenho disso porque vai ficar bem claro onde eu quero chegar, pessoal. Um desenho muito interessante que nós vamos fazer. E aqui para esse desenho, eu acho que fica muito legal, porque aqui, ó, notem que essa defasagem, isso aqui é importante deixar claro, ó, essa defasagem, ela independe desse ângulo θ, que é o ângulo do fasor de entrada, do meu fasor lá, a tensão de entrada, a fonte de alimentação do circuito. Para isso, para deixar mais claro onde eu quero chegar, vamos fazer θ igual a zero aqui, porque eu acho que fica mais evidente, fica mais fácil até de desenhar, tá, pessoal? Ainda mais que está falando de mim, eu não sou um cara excelente de desenho, tá? Sendo bem sincero com vocês. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos supor aqui que θ na nossa análise é igual a zero. Isso aí vale para qualquer valor de θ, essa análise aqui. Mas vamos fazer para θ igual a zero, que fica mais facinho de desenhar. Fazendo θ igual a zero, já desenhei os fasores aqui, ó. Fasor VC e fasor VR, tensão de saída no capacitor e no resistor, respectivamente. Vamos fazer θ igual a zero. Vou apagar o θ aqui, ó, apagando o θ do VC e apagando o θ do VR. Nós vamos ficar com essas expressõezinhas e aí fica bem facinho de desenhar, pessoal. Vocês vão ver que bacaninha que vai ficar o nosso desenho. Pelo menos tentando fazer um desenho legal. Vamos começar desenhando o VR aqui, ó. Tá ali o plano complexo, né? Vocês já estão vendo aqui embaixo, acho que já está subentendido. Parte real e parte imaginária. E aqui vamos começar desenhando o fasor VR. O fasor VR, ele tem um determinado módulo, tá aí VM raiz de 2, com uma fase de mais 45 graus. Vamos desenhar esse cara aqui, ó. Vamos tentar fazer um desenho aí, mais ou menos, ó, partindo da origem, o nosso fasor, a origem do nosso plano complexo. Fazendo mais ou menos aqui, pessoal, tentando fazer um ângulo de 45 graus, exatamente na metade, né? 90 graus é o todo, na metade você tem aí os 45 graus. Aqui, ó, o primeiro fasor, que é o fasor VR, e agora vamos desenhar o segundo fasor, que é para baixo. Por que ele é para baixo, pessoal? Porque aqui ele tem o mesmo módulo, só para deixar bem claro para vocês, e a fase é menos 45, a fase aí tem um sinal trocado. Será que é aqui mesmo? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Não, fiz cagada aqui, ó, tá errado. Aqui, acho que aqui tá beleza, ó. Beleza, pessoal, perfeito, ó. Porque eles têm que ter os mesmos módulos. O módulo aí, tanto para o fasor VC quanto para o fasor VR, tem que valer VM raiz de 2, tá aqui pra gente. Agora tá beleza, ó. Quem são esses ângulos? Primeiro vamos desenhar o nome dos fasores aqui, né? Escrever o nome dos fasores, ó. Fasor VR ali em cima, que tem um ângulo de mais 45 graus. Fasor VR e fasor VC, que tá ali embaixo, que tem um ângulo de menos 45 graus. Vamos colocar o ângulo aqui, ó, só para deixar bem evidente, mais 45 aqui em cima, então tá lá, ó, mais 45, perdoem a letra aí, pessoal, deixa eu ver se eu consigo fazer uma letra um pouquinho mais bonita, bem apertadinho, vamos fazer aqui, ó, mais 45, ficou horrível isso aqui, mas tudo bem, dá para entender, né? E embaixo ali, menos 45 graus. E se você somar isso aí, é óbvio, ó, se eu somar isso aqui, eu posso até colocar aquela representaçãozinha clássica do ângulo de 90 graus, ó, que é um quadradinho ali mostrando, ó, se eu somar 45 com 45, a defasagem entre os fasores vale quanto? Tem que valer 90, né, pessoal? Tá aí 90 graus, provando graficamente o que está acontecendo. E como é que eu faço agora, pessoal? Vamos fazer uma soma desses vetores, porque se você voltar lá no circuito, quer ver, ó, vamos voltar no circuito rapidamente. Isso aqui tem que ficar claro e nós já estamos sabendo disso. Ó. Se eu somar fasorialmente esses dois fasores, que são dois vetores aí, girantes no plano complexo, enfim, tem que dar o quê? Tem que dar a fonte, usando a lei de Kirchhoff das tensões, não é? Não tem muito segredo. Ó. Somando aqui VR mais VC, eu tenho que ter, por lei de Kirchhoff das tensões, o fasor da fonte. E fazendo isso, olha que interessante, isso aqui é maravilhoso, né? Um resultado muito legal. Fazendo essa soma, como é que eu somo esses dois vetores aqui no plano complexo? Eu posso usar a regrinha do paralelogramo, e aí a gente traça as retinhas paralelas, quer ver? Ó? E no ponto de cruzamento das retinhas paralelas, mais ou menos aqui, ó,
Aqui é bem complicadinho de fazer esses desenhos, pessoal, ainda mais para mim. Eu não sou um cara assim excepcional em desenhos, mas está lá, ó. Essa primeira reta verde aqui, eu vou fazer ela pontilhada, é paralela, é uma reta paralela ao VC, e agora eu vou fazer uma outra reta azul clara aqui, ó, que é paralela ao VR. Tá aí, pessoal, mais ou menos, ó, vocês estão vendo que está formando um quadrado aí, né, pessoal? Bem bacana. E no ponto de cruzamento entre as retas, eu traço lá o meu vetor, usando a regrinha do paralelogramo, e esse vetor aqui, ó, olha que bacana, esse vetor, quem que é esse vetor? Esse vetor pra gente, ele é o fasor da tensão de entrada, que é o fasor V. E no nosso caso, ó, quem que vale o V? O V, ele era VM, tá aqui, ó, VM, vamos escrever aqui bem bonitinho, com uma fase de quanto? Com uma fase de θ. Só que no caso, a gente está usando θ igual a zero, não tá? Então isso aqui, ó, θ é igual a zero. E olha só que coincidência do destino, não? Por quê? Porque o fasor da tensão, ele cravou exatamente no eixo real, mostrando aí que a fase é realmente zero. Então tá batendo com as nossas análises. Notem que aqui em cima aparece um ângulo de 90 graus. E olha que bacana, pessoal, por trigonometria a gente consegue inferir algumas coisas. Vejam que aparece ali um triângulo retângulo, a gente está falando aí é um quadrado e tudo mais. Apareceu lá um triângulo retângulo, as retas são paralelas e tudo mais. Aqui é aquela questão de geometria básica. E vejam que esse triângulo, ó, olhando para esse triângulo daqui de cima, fica bem claro de visualizar, esse triângulo daqui de cima, o que nós temos na realidade é exatamente isso. Vamos passar aqui para o triângulo daqui de baixo, ó, mostrando aquela visualização, eu acho que fica mais interessante. Ó, olhando mais uma vez aqui para o triângulo retângulo que apareceu aqui em cima. Vejam que é exatamente essa situação. Ó. O primeiro fasor era o fasor VR, esse cara aqui, ó, que eu vou colocar em vermelho aqui, ó, esse cara aqui é o fasor VR. Desculpem a letra aí, pessoal, tá lá o fasor VR. E aqui do outro lado, aqui, ó, a gente espelhou ele lá para cima, né? Que esse fasor, esse outro fasor aqui era o fasor VC. E aqui, perdão, que tá faltando os ângulos, né? Deixa eu só apagar aqui, eu me enrolei, desculpem. Eu só estou representando os módulos aqui, ó. Eu só representei os módulos dos meus fasores, tá? Então vejam, ó, só voltando aqui rapidamente. Esse fasor aqui que eu estou marcando agora, eu vou marcar em rosa para destacar para vocês. Ó. Esse fasor que eu marquei em rosa para você é o módulo, esse VM raiz de 2, é o módulo do fasor da saída no resistor, que é o módulo de VR. Agora, vamos escrever aqui que fica mais bonito, vai? Vamos escrever aqui, ó, é o módulo de VR. Vamos fazer bonitinho. Me desculpem a enrolação aí, pessoal. Tá lá, módulo de VR. Ele vale quanto? Ele vale VM dividido por raiz de 2. Tá aqui, ó. Acho que agora ficou bem claro. E esse outro aqui, ó, e esse outro VM raiz de 2 que eu representei em verde? Esse cara aqui é o módulo do fasor VC. Vamos escrever aqui, ó, módulo do fasor VC. Vamos escrever bonitinho aqui. Esse cara aqui é o módulo do fasor VC. Muito bem, legal. E ali embaixo? Ali embaixo, o que apareceu? Esse cara é VM. Quem que é VM? VM é o módulo do fasor de entrada, que é o módulo do fasor da tensão de entrada. Então, isso aqui, ó, é módulo de V. Quanto que vale o módulo de V? É o próprio VM. E olha que legal, pessoal, se isso aí é um triângulo retângulo, vocês estão vendo, tem que valer Pitágoras, não tem? O que Pitágoras me diz? Qual que é o teorema de Pitágoras que todo mundo está careca de saber? Me diz que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Vamos ver se isso é verdade? Vamos lá. Quem que é hipotenusa ao quadrado? Hipotenusa ao quadrado é VM, escrever feio aqui mesmo, ó, bem rapidão, só para a gente já fechar, é VM elevado ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual, por teorema de Pitágoras, tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí eu vou copiar aqui, ó, isso aqui vai ser VM raiz de 2 ao quadrado. Vamos copiar aqui, ó, tem que ser igual, né? Vamos ver se é igual. É lógico que vai ser igual, né, pessoal? Não tem muito segredo, não. Então isso aqui é VM raiz de 2 elevado ao quadrado, mais VM raiz de 2 elevado ao quadrado. Vamos dar um copy-paste aqui e vamos colar esse cara aqui também. E é fácil de verificar, né? Elevando esses caras ao quadrado, isso aqui vai dar VM, vamos lá, VM elevado ao quadrado dividido por 2, mais VM elevado ao quadrado dividido por 2. E quanto que dá isso? Já era de se esperar. Isso aqui deu VM ao quadrado, que é exatamente o que o teorema de Pitágoras está me dizendo. Está lá pra gente. Ó. Isso aqui deu VM ao quadrado. Isso é óbvio, né, pessoal? Mas geometricamente está aí o nosso resultado. Beleza? É um resultado interessante. Isso aqui acontece quando você tem quando o circuito está operando lá na frequência ômega C. Belezura? Valeu, pessoal. Então é isso. Na aula de hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção. Espero que você tenha curtido o conteúdo. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Deus.